Depois de viver a frustração de perder a Copa do Brasil para o São Paulo no domingo passado no Morumbi, a semana do torcedor rubro-negro foi de muita expectativa. Expectativa pela possível chegada de um novo técnico, expectativa pela demissão do São Paulo, que foi acontecer só na quinta-feira. E agora a expectativa é por entrar em campo novamente. Sim, chegou a hora de pensar em campo e bola, chegou a hora do Flamengo se recuperar, entrar em campo e pensar na vaga para a Libertadores 2024. Hoje tem Flamengo e Bahia no Maracanã, 16 horas, abrindo a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai a campo, a torcida está muito frustrada, muito chateada, tem muito ingresso sobrando, vai ter muito lugar vazio nesse Maracanã hoje, que é coisa rara nos jogos do Flamengo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse Flamengo hoje, que vai ter o comando do Mário Jorge, técnico do Sub-20, e que vai enfrentar o Bahia do Rogério Ceni, ex-técnico do Flamengo, foi campeão brasileiro com o Flamengo 2020. Então vamos fazer aquele nosso ritual de sempre, que é você vai deixar o like, não esquece de deixar esse like que é importante para mim, você vai se inscrever nesse canal, eu vou rodar a vinheta e na volta vamos falar de tática? Antes da gente seguir para o nosso pré-jogo aqui de Flamengo e Bahia, eu quero falar com vocês rapidinho sobre o curso Sistemas Táticos do LabFoot. O link está na descrição. Adquira agora o seu. É muito barato, custo-benefício espetacular. É um curso muito bacana, muito completo, que você vai aprender tudo sobre os sistemas táticos. Cada sistema tático tem as suas vantagens e também tem as suas vulnerabilidades. É muito legal de você saber um pouquinho mais sobre o jogo, que eu sei que você tanto ama. Você está sempre falando de futebol, conversando sobre futebol com seus amigos, com sua família, com todo mundo, na praia, no WhatsApp, na rede social, enfim, no trabalho, na escola, na faculdade. Então, adquira o seu, vale muito a pena e a vigência é eterna, tá? Bom, vamos falar sobre esse Flamengo-Bahia. Segundo a apuração do GE, segundo o que está noticiando aí o GE, o Flamengo vai a campo com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Só uma mudança em relação ao time que enfrentou o São Paulo, que jogou uma partida boa, né? O Flamengo tem só uma mudança em relação ao time que enfrentou o São Paulo, porque o Arrascaeta, que foi para o sacrifício no jogo da final da Copa do Brasil, voltou para o departamento médico, voltou para o departamento de fisioterapia para terminar de tratar a lesão, para poder estar de volta bem no sábado que vem contra o Corinthians, um importante também, tá? Então, essa escalação do Flamengo, taticamente, a dúvida que fica é se o Ribeiro vai fazer esse corredor central, o Flamengo vai jogar nesse 4-2-3-1, com o Ribeiro fazendo a função do Arrascaeta, né? Só uma troca de peças aí, com o Gerson fazendo esse lado direito, como ele fez contra o São Paulo, ou se vai haver uma troca de Gerson com o Ribeiro, com o Gerson atuando mais no corredor central, o Gerson fazendo a função do Arrascaeta, com o Ribeiro mais pelo lado direito, onde ele se sente mais confortável, onde ele está mais habituado a atuar, e onde ele funciona muito bem com o Wesley, né? Ele bota muito o Wesley no jogo, eu gosto muito dessa relação socioafetiva desses dois jogadores. O Flamengo também pode, eventualmente, jogar nesse 4-4-2 aí com o Bruno Henrique, um pouco mais como dupla de ataque do Pedro, um pouco mais em corredor central, com o Gerson fazendo esse lado esquerdo e o Ribeiro fazendo o lado direito. Se o Flamengo jogar no 4-4-2, acho muito provável que o Gerson faça esse lado esquerdo, né? Que o Ribeiro faça o lado direito. Não vejo o Ribeiro fazendo o lado esquerdo com o Gerson fazendo o lado direito, tá? Vou falar um pouquinho do Bahia, o Bahia do Rogério Ceni, como eu já falei, né? O Rogério Ceni no seu terceiro jogo somente no comando do Tricolor, Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e Camilo Cândido, Rezende, Iago Felipe, Ademir, Tassiano, Rafael Ratão e Everaldo, um 4-2-3-1. Bom, uma possível vulnerabilidade do Bahia, já que eu queria apontar para vocês, é as costas dos laterais, né? O Ademir e o Rafael Ratão fazem muito esse movimento de diagonal de fora para dentro. São dois extremos que jogam de pé trocado. Rafael Ratão faz muito esse segundo atacante, né? Vai muito se associar com o Everaldo, vai muito se aproximar desse corredor central para jogar mais próximo da entrada da área. E os dois jogadores dão um corredor para os seus laterais, né? O Gilberto é um lateral muito ofensivo, né? Então, eventualmente, pode ficar espaço aí nas costas desses laterais, o Flamengo pode atacar esse espaço aí, pode ficar vulnerável. Com o Wesley aqui pelo lado direito, né? O próprio Ayrton Lucas também, que deve voltar a atuar com um pouco mais de ânimo, né? Depois da demissão do Sampaoli, técnico com o qual ele também não se deu muito bem e não conseguiu render um bom futebol, né? Bom, falar um pouquinho sobre o Bahia, como eu já falei, sistema de jogo 4-2-3-1, é o 17º colocado. O Rogério Ceni chegou para tirar esse time da zona de rebaixamento. Renato Paiva estava lá desde o início do ano, mas não estava conseguindo fazer o time render.
e depois que o time foi comprado pelo Grupo City, né, virou SAF, foi comprado pelo Grupo City, cair para a Série B seria muito, muito ruim, né, esse novo quadro aí, nessa nova configuração do Bahia. Então o Rogério Ceni chega para tirar esse time da zona de rebaixamento e manter o time na Série A para ano que vem aspirar a coisas melhores, né? 6 vitórias, 7 empates e 11 derrotas o Bahia tem no campeonato. É o quarto time mais novo do certame. 2 jogos só com o Rogério Ceni, uma vitória, uma derrota, uma vitória fora de casa contra o Curitiba, uma derrota em casa contra o Santos. Vou falar um pouquinho sobre esses 2 jogos aqui, quando eu for mostrar vídeos dos gols, inclusive, que o Bahia sofreu. 28 gols a favor, é o 10º melhor ataque, só 2 gols de fora da área, o time finaliza pouco de fora da área. 33 gols sofridos, o Flamengo sofreu 30, bom lembrar. É a 5ª pior defesa, sofreu 7 gols de cabeça. 51,7% de posse de bola, é o 9º em posse de bola. É o 6º em número de finalizações, então é um time que finaliza bastante, tá? Mas é só o 14º em finalizações no alvo, então o time tem pouca efetividade nas suas finalizações, erra bastante aí. É o 9º em toques na área, é o 6º em escanteios a favor, é o 6º que menos sofreu finalizações, tá? É o 3º que mais sofreu finalizações. Então, é um time que consegue proteger bem a frente da sua área, é um time que consegue evitar sofrer finalizações, né? Enquanto que o Flamengo é um dos times que mais sofre finalizações. Vocês repararem nesses números que eu estou mostrando para vocês, o Bahia é um time que, apesar de estar em 17º, está em 6º, em 9º, em muitos indicadores aí, em muitas estatísticas. Então, é um time que consegue eventualmente render bem e acaba perdendo jogos por detalhes, falhas individuais, algumas falhas defensivas, tá? Então, isso tem acontecido bastante. Tem acontecido também com o Rogério no comando do time, tá? Então, isso é algo que o time precisa resolver, precisa corrigir para não sofrer aí. É o 4º em passes para profundidade e é o 2º em passes inteligentes. Ali que eu não estava falando do Campinho, até esqueci de mencionar, gente, o Bahia tem um desfalque do seu principal jogador na temporada, que é o Cauli, né? Jogador que vem jogando muita bola, muito bom nos passes decisivos, passes para finalização, assistências. Tem jogado muita bola, tem sido o principal jogador e não entra em campo. Muito provavelmente não entra em campo. As notícias que falam do Bahia, que eu fui buscar para poder entender um pouquinho melhor o cenário do tricolor, dizem que ele dificilmente será relacionado, ele está ainda retornando de uma lesão. Então, isso é uma ótima notícia para o Flamengo, porque ele realmente é o cara que faz esse time jogar. Vamos para os vídeos, então. Vamos olhar aqui como é que o Bahia tem sofrido gols, para a gente ver um encaixe aqui interessante do Flamengo em relação a como é que o Flamengo pode fazer para chegar nas redes do tricolor. Então, vamos lá. Vamos olhar então um pouquinho aqui para como é que esse Bahia sofre gols. Esse Bahia é do Rogério Ceni. Vou mostrar aqui os 4 gols que o time sofreu até agora com o Rogério Ceni. Foram 2 partidas e 4 gols sofridos. O Rogério Ceni precisa corrigir um pouquinho sua parte defensiva. E me causou um pouquinho de espanto essa situação que eu vou mostrar aqui para vocês. O time está em organização defensiva, tá? O Coritiba não roubou a bola aqui. Não é uma transição. O Coritiba está trocando passos, está em ataque posicional. O Bahia está em organização defensiva e dá esse espaço aqui. O Camilo Cândido salta a pressão exatamente onde eu estou mostrando para vocês aqui, logo aqui em cima de mim. O Camilo Cândido tem um pouquinho de dificuldades defensivas, tá? Pode ser, como eu falei, uma vulnerabilidade, o espaço nas costas dele, mas também pode ser uma vulnerabilidade, uma fragilidade do Bahia. Explorar o jogo em cima dele, ele tem um pouquinho de dificuldade em algumas situações defensivas. Então, esse salto de pressão aqui dele foi bastante equivocado, tá? Ele salta a pressão bem errado, ele deixa essa bola passar, não consegue interceptar o passe. E aí o Curitiba fica numa situação de bastante vantagem, mas o Bahia deixa muito espaço também aqui na frente da área. Então olha só, a bola passa aqui no Camilo Cândido, tá vendo? E aí, olha o que acontece aqui, ó. Olha o espaço que o Bahia está ofertando na frente da sua área. A distância aqui nesse entrelinhas, né, entre as 2 linhas, a última linha, essa segunda linha de defesa, tá bem grande. E aí o passe entra aqui de fora para dentro. Esse passe bem consciente aqui dado. E aí o jogador do Bahia, que se eu não me engano é o Iago Felipe, tenta fazer a interceptação, também não consegue e acaba sofrendo esse gol aqui, ó. Então, o Bahia tem sofrido com jogadas desse tipo e com jogadas assim também, a jogada de cruzamento na área. Algumas coisas que me chamam a atenção nesse lance aqui do gol do Curitiba. Primeiro, esse espaço que ficou aqui, esse passe poderia ter sido feito aqui na profundidade, né? O jogador até pede o passe aqui, como vocês estão vendo aqui, né? Muito espaço aqui para ele poder fazer esse passe, poderia ser uma jogada bem perigosa também se fosse feita essa escolha aqui. Muito espaço entre os 2 zagueiros aqui, ficou um intervalo bem grande. Então, a gente tem aqui, se eu não me engano, é o Slimani, né, o centroavante que chegou agora para o Curitiba, tentando se colocar nesse intervalo e tentando o gol de cabeça aqui. E as costas do Camilo Cândido, ele está na frente do seu opositor, tá? Ele está na frente do seu opositor. Vou até baixar um pouquinho aqui a imagem, a gente ver se a gente consegue ver um pouquinho melhor. Então, ele está na frente do seu opositor e ele acaba deixando
o opositor tomar a frente, ele perde essa jogada aqui porque ele faz uma escolha muito errada. Essa jogada aqui é para meter a cabeça na bola, dar um escanteio que seja, né? Mas ele tenta cortar com o pé. É uma disputa que ele está inteiro, ele está na frente do seu opositor, né? Então, como eu falei, ele pode ser aí o elo fraco dessa defesa do Bahia. O Flamengo precisa explorar um pouquinho as fragilidades defensivas. E aí, de novo, né? Muito espaço, muito tempo e espaço para o opositor. O Bahia com a linha muito afundada, com pouca gente pressionando. Olha como é que tem bastante gente olhando a situação, né? Olhando para a bola, né? E muito espaço para essa finalização aqui do Curitiba, né? Até demora um pouquinho para fazer esse passo para trás aqui, o jogador que fica com essa bola aqui na linha de fundo, né? Mas o passe é feito e o Curitiba consegue fazer esse gol. Então, me chama a atenção essa situação. E a outra situação que me chama a atenção, claro, né? Esses 2 gols que o Bahia sofreu de cabeça. A gente sabe que o Rogério Ceni é um cara que dá muita importância para esses lances de bola aérea, de bola parada, mas que, eventualmente, os times dele sofrem um pouquinho com isso. O Flamengo passou um período que sofreu bastante isso enquanto o técnico Rogério Ceni estava lá, né? O Flamengo passou um tempo que sofreu bastante com esse tipo de situação, sofria muito gol de cabeça e bola parada. E nesse segundo jogo do Rogério Ceni no comando do Bahia, o time já sofreu também. Então o Santos fez 2 gols. Um, nessa falta aqui frontal, que faz essa jogadinha ensaiada. Ninguém marca aqui. Todo mundo deixa aqui o jogador do Santos completamente sozinho, que se eu não me engano é o Joaquim, né? O Joaquim zagueiro, exatamente. E aí, essa bola entra aqui, ó. E ele faz assistência aqui pro gol, se eu não me engano, também do Marcos Leonardo, né? Então, cochilo total da defesa. Imagino que o Rogério Ceni tenha treinado bastante isso durante a semana, mas é uma possível fragilidade do time. E aí depois também, ó, esse aqui é o replay da jogada, como é que tá muito sozinho aqui o Joaquim, né, cara? Impressionante. E aí, o gol do Marcos Leonardo. E aí depois uma jogada de escanteio já no finalzinho do jogo, vamos até ver aqui o reloginho aqui, ó. 93 minutos, quase 94 minutos de jogo. E aí, uma disputa de segunda bola, ó. O time deixando essa segunda bola aqui, tá? E aí também, aqui, se eu não me engano, no primeiro pau é o Tassiano, que tá aqui no primeiro pau para defender essa bola, que possivelmente poderia entrar ali. E ele dá uma cochilada e dá condição pro jogador do Santos. Agora eu não me recordo o nome, que é o centroavante reserva que tinha entrado no Marcos Leonardo. Então, o Santos conseguiu se aproveitar dessa fragilidade do Bahia. E o Flamengo pode se aproveitar também. O Bahia está com dificuldade nisso. E o Flamengo fez 2 gols de cabeça no Bahia no primeiro turno. Então, isso para mim mostra que existe uma vulnerabilidade coletiva, mas também mostra para mim, pelo menos, né, no meu entendimento, que há também uma fragilidade individual. Alguns jogadores têm dificuldade de defender as costas. A mentalidade zonal, que eu sempre falo aqui para vocês, que é a capacidade de dividir referência, olhar para a bola, cuidar da viagem da bola e cuidar do seu opositor que está nas suas costas, né? Então, alguns jogadores do Bahia têm dificuldade com isso. Isso acaba deixando o time vulnerável em situações de cruzamento na área. Essa jogadinha aqui ensaiada do Flamengo, esse gol do Matheus França, né, no primeiro turno, e depois esse cruzamento aqui direto do Cebolinha também, no segundo pau, para o gol do Davi Luiz. Então, o time do Bahia tem dificuldades coletivas, mas me parece que também é uma questão individual. Alguns jogadores têm dificuldade com esse tipo de jogada. Então, é uma fragilidade que o Flamengo pode se aproveitar no jogo de hoje, até porque o Flamengo é um dos times que mais fez gol de cabeça nesse Campeonato Brasileiro. Bom, enquanto o Tite não chega, tem jogo, tem 3 pontos em jogo, tem Maracanã e tem o Flamengo lutando por essa vaga na Libertadores. O Flamengo está em 7º lugar, mas é verdade que está próximo, tá, da vaga, está próximo do G4, está a 4 pontos só do Palmeiras, que é o vice-líder, então tem muita disputa ali, está muito embolado, tá? Então, basta o Flamengo fazer o dever de casa hoje, que provavelmente volta ali para a zona de classificação para a Libertadores, e basta o Flamengo depois ter uma campanha boa, né? Não precisa ter nem uma campanha espetacular, não. Uma campanha boa deve garantir o rubro-negro com a vaga para a Libertadores 2024. Não dá nem para imaginar o Flamengo fora dessa Libertadores 2024, né? Não tem nem como pensar nessa possibilidade. O Flamengo precisa garantir essa vaga, então hoje começa essa luta. Hoje, a partir de agora, a partir desse sábado agora, o objetivo é vencer, ganhar 3 pontos e se manter na luta pela vaga na Libertadores. Gente, obrigado. Esse foi o pré-jogo. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria de todos vocês, pela audiência. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Não esquece de aproveitar a promoção do curso Sistemas Táticos do Laboratório do Futebol, tá? Não esquece de aproveitar. Vira membro aqui do canal também, se puder. Clica aqui em Seja Membro. Vai ajudar bastante o canal. É isso, tamo junto. Obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço e eu fui!